Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando da cura no sábado que aconteceu na Galileia, conforme relatado em Mateus, capítulo 12, versículo 9 e 14, que foi a parte 1 que vimos no vídeo anterior. A parte 2 agora, que está relatada em Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. E veremos no próximo vídeo a parte 3, relatada em Lucas, capítulo 6, versículo 6 a 11. Que esse estudo possa nos abençoar. Vamos lá? Marcos, capítulo 3, versículo 1. Jesus entrou outra vez numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão definhada. Jesus entrou outra vez numa sinagoga. Lucas diz, em outro sábado. A sinagoga parece que não estava em Cafarnaum, mas em alguma cidade que estava no seu caminho enquanto ele passava pela Galiléia, junto ao mar de Tiberíades. Estava ali um homem que tinha uma mão definhada. Sua mão não era apenas definhada, mas contraída, como aparecerá em Marcos capítulo 3, versículo 5. Estende a mão. Os músculos e os nervos de uma mão seca ou atrofiada estavam inativos. Assim, a mão, menor do que o normal, não funcionava. Nenhuma cura era conhecida para essa paralisia. Versículo 2. E prestavam atenção nele, se o curaria no sábado, para o acusarem. Os escribas e fariseus, sempre hostis a Jesus, prestavam muita atenção a tudo o que ele dizia e fazia, com a expectativa de encontrar nele algum motivo de culpa, pela qual pudesse destruir sua reputação com o povo. Seu orgulho, raiva e vergonha, depois de tantas vezes serem silenciados, começaram agora a amadurecer em malícia. Lucas observa: Jesus conhecia seus pensamentos, seus desígnios maliciosos. Portanto, podemos ver nesse exemplo a grandeza da coragem de Jesus, que resolutamente executou a ação benevolente que empreendera, apesar de saber que isso exporia mais feroz ressentimento desses homens iníquos. Versículo 3. E Jesus disse ao homem que tinha a mão definhada: levanta-te e vem para o meio. Jesus ordenou que ele se levantasse e se mostrasse à congregação, para que a visão de sua angústia os levasse a sentir pena dele, e que eles pudessem ser os mais sensíveis e sensivelmente impressionados com o milagre, quando observaram a mão desperdiçada, restaurada com perfeição em um instante. Versículo 4. E disse-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma pessoa ou matá-la? E mantiveram-se calados. Fazer o bem ou o mal, salvar uma pessoa ou matá-la? Era uma máxima entre os judeus, como deveria ser com todos os homens, que aquele que deixava de preservar a vida enquanto ela estava em seu poder era considerado assassino. Todo princípio de justiça sadia exige que esse seja considerado sob essa luz. Mas, se for esse caso, quantos assassinos existem contra quem não há lei senão a lei de Deus? Para expor a malícia e a superstição desses escribas e fariseus, Jesus apelou ao ditame de suas próprias mentes. Se não era mais lícito fazer o bem no dia de sábado do que fazer o mal, salvar a vida do que matar. Ele quis dizer, mais lícito era Jesus salvar a vida dos homens do que eles planejarem sua morte sem a menor provocação. Fazer o bem ou o mal. Deixar de fazer o bem enquanto está ao alcance é o mesmo que fazer o mal. E mantiveram-se calados. No entanto, esses homens, fingindo não entender o seu significado, mantiveram-se calados. Sendo confundidos, embora não convencidos, Jesus os respondeu com um argumento que a própria estupidez não poderia ignorar, nem a irritação da realidade. Versículo 5. E olhando ao redor para eles com indignação, sentindo pena da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e sua mão foi restaurada. Com indignação, sentindo pena da dureza dos seus corações. Essas palavras não são encontradas em nenhum dos outros evangelistas. Palavras dificilmente expressarão a plenitude da miséria desse povo. Com a longa resistência à graça e ao Espírito de Deus, seus corações se tornaram insensíveis. Por uma longa oposição à luz de Deus, eles se obscureceram em seu entendimento, foram cegados pela falsidade do pecado. Com indignação. Com um semblante austero e severo, com indignação pela hipocrisia e dureza de coração. No entanto, não era uma paixão maldosa ou vingativa. Foi causada pelo excessivo pesar em seus estados, sofrendo pela dureza de seus corações. Não era o ódio pelos homens cujos corações eram tão duros. Era o ódio pelo pecado que eles exibiam, associado à extrema tristeza
que nem seus ensinamentos, nem a lei de Deus, nem qualquer meios que pudesse ser usados, superaram sua iniquidade visível. Dureza de seus corações. Diz que o coração, figurativamente a sede do sentimento da afeição, é eterno quando é facilmente afetado pelo sofrimento dos outros, pelo nosso próprio pecado e perigo, pelo amor e mandamento de Deus, quando somos facilmente levados a sentir sobre os grandes assuntos pertinentes ao nosso interesse. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. E lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo darei em suas entranhas, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e lhes darei coração de carne, para que ande em meus estatutos e guarde meus juízos e os pratique. E eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. É difícil quando nada o move, quando o homem é igualmente insensível ao sofrimento dos outros, aos perigos de sua própria condição e aos mandamentos, ao amor e à ameaça de Deus. É um sentimento dificultado pela indulgência no pecado, porque por muito tempo resistindo às ofertas de salvação, ou opondo-se a qualquer grande e afetante apelo que Deus possa fazer a nós por seu Espírito de providência, por aflição ou por um renascimento da religião. E ele estendeu, e sua mão foi restaurada. A cura foi instantânea. Em um instante, sua mão foi feita como a outra, de maneira que ele a estendeu imediatamente, à vista de todos os presentes, que assim eram testemunhas oculares do milagre. Os evangelistas não dizem mais nada. Eles deixam seus leitores imaginar a maravilha e o espanto dos numerosos espectadores e a alegria do homem, que havia recuperado o uso de um membro tão necessário. Versículo 6. Assim que os fariseus saíram, tiveram reunião com os herodianos contra ele, para combinarem sobre como o matariam. Os fariseus saíram, tiveram reunião com os herodianos contra ele. Os fariseus eram religiosos experientes, cuja função era guiar o povo à justiça. Mas, ao contrário, tomaram logo conselho com os herodianos, seus inimigos declarados, para matarem Jesus. Eles estavam dispostos a deixar de lado suas diferenças com o propósito de destruir um adversário em comum. Herodianos. Eles eram um partido político, ligado firmemente a Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, tetrarca da Galileia. Ele era o mesmo homem que havia aprisionado e decapitado João Batista, e a quem Jesus, quando condenado, foi enviado por Pilatos. Ele estava sob a autoridade romana e era um forte defensor do poder romano. Todos os amigos da família de Herodes se opunham a Cristo, e sempre prontos para participar de qualquer conspiração contra a sua vida. A tentativa contra ele agora, por parte dos fariseus, foi o efeito de inveja destes por tudo que Jesus fazia entre o povo. O que chama a atenção aqui? Como matariam? Violações não intencionais dos sábados, ou questões de desacordo sobre o que constituía trabalho, questões que eram discutíveis em tribunais judaicos, eram normalmente tratados com leviandade. A pena de morte, descrita em Êxodo, capítulo 31, 14, onde está descrito: assim guardareis o sábado, porque santo é a vós. O que o profanar certamente morrerá, porque qualquer um que fizer obra naquele dia, aquela alma será cortada no meio do seu povo. Essa lei era considerada apropriada apenas para aqueles que rejeitavam deliberadamente o sábado. As punições realmente infligidas raramente excediam as multas ou espancamentos públicos nas sinagogas. A maioria das escolas de fariseus, nesse período, os seguidores de Shammai, proibia a oração pelos enfermos no sábado, mas não procuravam matar a escola minoritária de fariseus, os seguidores de Hilel, por permitir tal oração, embora os conflitos ocasionalmente aumentassem. Novamente, como muitos seres humanos, os oponentes de Jesus vão muito além de suas próprias tradições aqui. Eles odiavam, porque Jesus os reprovou, porque ele mostrou a hipocrisia deles, e porque ele conquistou o coração do povo, e diminuiu sua influência. Eles, portanto, decidiram removê-lo se possível, e assim evitar suas repreensões. Os pecadores muitas vezes preferem matar o homem que os reprova a abandonar seus pecados. Os fariseus preferiam cometer qualquer crime, mesmo com o assassinato do Messias, do que abandonar os pecados pelos quais ele os repreendeu. Que esse estudo nos faça pensar bastante sobre as nossas ações e o nosso caminho. Que o Senhor os abençoe. Até o próximo.